Eu fui no Aquarrio, visitar o Aquarrio, muito legal, aconselho todas as famílias a irem, né? As crianças vão adorar, tá? Se puder fazer até um sacrifício e juntar um dinheirinho, para ver o tubarão passando do teu lado assim, ó. Raia, né? Muito bom, muito bom. Tiramos muitas fotos lá, filmamos, eu, minha esposa e minha cunhada. E ao chegar na casa da minha cunhada, eu estava comentando com ela. O nome dela é Eliane, e estávamos conversando sobre o que eu tenho observado nas igrejas, né? Eu separei no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, versículo 12, aonde fala que o amor de muitos esfriarão. Jesus falou isso nos finais dos tempos. O que acontece? Tem irmãos que estão deixando de vigiar em cima disso. Eu estava conversando com o irmão antes de começar o culto e falando justamente sobre esse assunto, né? Por exemplo, esse garotinho que louvou aqui agora, ele é uma bênção, né? Olha ele ali, ó, ele ali e ele ali. Deles vem o perfeito louvor. Qual o seu nome, ô? Júnior. Júnior, tu é adolescente? Quantos anos tem? 13 anos. 13? 13 anos. Vem aqui, Júnior, aqui na frente, aqui. Em nome de Jesus. O Júnior, eu vou fazer tipo uma dinâmicazinha nesse alerta. Senta aqui do meu lado, Júnior. O Júnior, segura aqui para mim. O Júnior, ele tem 13 anos, né? O que está acontecendo, certos irmãos, nas igrejas? Muitas igrejas. Jesus está voltando. Aí entrou 2000, Jesus está voltando. Virou milênio, Jesus não voltou. 2001, Jesus vai voltar, Jesus não voltou. 2002, Jesus vai voltar, e tá, e foi até 2012, e o mundo vai acabar, Jesus está voltando. 2003, Jesus está voltando. 2014, irmãos, desse tempo para cá, que as pessoas ficam enfatizando com muita audácia, o que está criando no meio da igreja evangélica? Descrédito, que Jesus nunca volta. Já tem irmãos que já não estão acreditando mais. Então, como que nós temos que viver a volta de Jesus? Como se ele voltasse para você individual. Individual. Por exemplo, agora estamos aqui, hoje já morreu mais de não sei quantas mil pessoas no mundo. Ano passado morreram mais de 60 milhões de pessoas. A estimativa por ano é 60, 50 milhões por ano, no mundo inteiro. Então Jesus, ele volta todo dia. Agora Jesus está voltando para alguém no hospital que está indo embora, com câncer, com AIDS. Alguém está tendo um infarto em algum lugar do mundo. Para ele, Jesus está voltando. Alguém está saindo da igreja agora, como igrejas que eu já fui pregar com a minha esposa. Nós fomos pregar e o pastor falou, ó, um pregador veio aqui trazer uma palavra de salvação, saiu daqui com a esposa dele, a filha dele, não sabemos como aconteceu, mas no meio do caminho sofreu um acidente de carro e foi embora. Jesus voltou para ele, a esposa e o filho ficou. Outra igreja que nós fomos pregar, tinha acabado de terminar o congresso da igreja, foi uma benção. Chegamos em casa e tivemos o conhecimento que a esposa do auxiliar do pastor terminou o congresso, foi tirar as férias, que estava de férias, foi descansar do congresso e do trabalho, pegou as duas filhas, pegaram um carro, junto com a irmã, sofreu um acidente, só sobrou o adolescente que foi o filho da irmã dela, porque foi embora ela, a irmã e as duas filhinhas, no acidente de carro indo para Minas Gerais. Jesus voltou na hora e estava todo mundo bem. Está me entendendo? E aí o que está acontecendo? Esse é um detalhe, é o descrédito. Primeiro ponto. Segundo ponto, muitos adolescentes como o Júnior, né? Como o Júnior, que às vezes quer criar uma programação para amanhã ele ser alguém, aí já cai o quê? A desmotivação, já se torna uma pessoa desmotivada. Aí já não quer estudar, não, Jesus está voltando. É o que está acontecendo. Aí já não quer trabalhar, amanhã ele vai ser quem? Um engenheiro. E quando ele chegar a 30 e 40 anos, e se Jesus não voltar até lá, irmãos? Alguém sabe o dia, a hora?
Ninguém sabe o dia e a hora, irmãos. E tem igrejas e líderes, inclusive, que estão criando pânico nas igrejas, pânico nas pessoas. Houve um caso de uma família que eu conheço, até engraçado. Eleusa conhece a família, que no ano de 2012 pensou que Jesus ia voltar, naquele pânico e desespero. Sabe o que eles fizeram? O pastor alugou tipo um ônibus, pegou um povo e foram lá para não sei aonde, porque achou que ia ter um tsunami no Rio de Janeiro, ia inundar o Rio de Janeiro todo, mas aonde ele estivesse não ia inundar. Irmãos, virou o dia, virou o ano, e aconteceu um tsunami no Rio de Janeiro. Vocês estão sabendo do tsunami? Que invadiu Copacabana, saiu entrando o mar adentro. Ah, mas isso se ouve. Tudo bem, mas aconteceu. Irmãos, são profecias e revelações que podem ou não acontecer. Nínive ia ser exterminada. Lá, traz lá na palavra de Deus em Jonas capítulo 3. Jonas se recusou de ir a Nínive, mas Deus falou com ele, vai. Ele se recusou e pagou um preço. Voltou atrás e foi, porque Deus sabia que ele ia voltar atrás. Não ia acontecer algo pior, porque Deus queria salvar aquele povo. Já existem pregadores e preletores pregando e anunciando que se houver arrependimento, Deus pode mudar os planos. Deus não muda os planos, irmãos. Se Ele quiser, Ele muda os planos, irmãos. Ele é Deus. Se Deus quiser evitar o apocalipse, Ele evita. Deus é Deus. Existe uma ilha chamada Fiji, vocês podem procurar lá no YouTube ou no Google, Ilhas Fiji. Vocês vão ver lá. Houve um grande avivamento, é um país que estava à beira do caos. Esse país estava à beira do caos e já estava já um ponto assim que pastor já queria matar pastor. Igreja contra igreja. E sabe o que aconteceu? Deus levantou um pastor que ele clamou ao Senhor, e o Senhor falou, ó, percorre o país, procura cada pastor e diz que eu vou sarar a nação deles, se todos se unirem. Deus é Deus de união, irmão, não é Deus de divisão. Esse adolescente aqui ainda tem um futuro. De repente não, Jesus vai voltar só para ele. Mas independente de voltar ou não, ele ainda tem um futuro. Temos que fazer alguma coisa por ele. Temos que estimular o pai e a mãe dele para que invistam nele, para que amanhã ele seja alguém, de repente um engenheiro, um professor, um advogado, um juiz, não sei, um dono de uma empresa, para que possa não só ajudar a família dele, mas até a própria igreja. Amanhã, depois, no futuro, o pastor Bruno, já cabelo grisalho, né, receba uma oferta que ele chega assim, pastor, eu quero abençoar a igreja, como acontece por aí. Nós vivemos em tempo de renovação. O que eu quero falar em cima desse alerta? Mulheres grávidas. Tem cristão aí amaldiçoando mulher grávida. Ai, coitado do teu filho. A geração dele, meu Deus. Irmão, Jesus não falava e não profetizava maldição, não. Ele profetizava bênção. Ele anunciava transformação. Só que Jesus, ele viu que naquela época, do jeito que as coisas estavam indo, iriam piorar. Mas quando há Jeremias no nosso meio, quando há mulheres como Esther, que viu que o povo estava, sabe, sendo oprimido, e falou, não, nem que a gente jejue e clame, mas Deus vai ter que mudar a situação. E Deus honrou o desejo do coração de Esther. Sabe por quê, irmãos? Deus está esperando homens e mulheres de coragem para tomar posse à frente, de não aceitar que o mal ele venha vencer o bem, que as trevas
venha vencer a luz. Tem que ser o contrário, irmão. A luz tem que vencer as trevas. E você é luz. Você tem que fazer a diferença no seu bairro, na sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua empresa. Fala, Deus. Você tem que fazer a diferença onde você for. Você tem que ser uma pessoa motivada. No meu trabalho, um dia desse, uma irmã parou, eu estou de férias, antes das férias, em janeiro, uma irmã parou para conversar comigo. Ela falou: pastor, eu fico impressionado vendo o Senhor com 2 filhos nos céus, passando luta. Em 2008 quase foi embora, com uma crise psoriática, imunidade baixa, 6 nódulos que apareceram em mim. Com tudo que o Senhor passou, está passando, a gente passa aqui, o Senhor dá um bom dia com um sorriso desse tamanho. A gente passa aqui com dificuldade, vem até sem graça falar com o Senhor que está passando, querendo um conselho, e o Senhor com aquela alegria nos dá uma palavra de motivação, de incentivo. Meu Deus. Porque a vida continua, irmãos. A vitória está lá com Jesus. Deus já me mostrou várias vezes em arrebatamento que eu tive, experiências sobrenaturais. Por várias vezes vi a vitória nos céus. A Eleusa viu a vitória, o Vitor, Jesus veio até ela, ela teve arrebatamento em espírito, não viu o rosto de Jesus, só viu o clarão e perguntou a ela: você está triste por quê, se eles estão comigo? Meu Deus. E Jesus perguntou a Eleusa, minha esposa, falou: cumpre a missão de vocês agora aí na terra. Eles cumpriram a deles, tiveram seu tempo aí. Então esse é um alerta, tá? Falar, né? Não estão sabendo interpretar a volta de Jesus. Estão criando teorias que não existem. Tem pastor aí criando teoria que não existe da volta de Jesus. Aí quando pergunta: pastor, onde está escrito isso na Bíblia? Eu perguntei isso a um irmão, a outro irmão: me mostra onde está escrito isso daí. Tu falou: ah não, isso daí é uma suposição. Irmão, não está escrito, sai fora. Suposição existe várias, teorias existe várias. Eu vou te fazer uma pergunta. Perguntei ao irmão: você já viu a Arca de Noé? Não. Você crê pela sua fé. Eu creio pela fé. Agora, se eu te falar que eu já vi anjo várias vezes, você vai acreditar? Você viu? Não. Você pode acreditar porque eu falei. Mas eu falo com convicção porque eu vi. Diferente. Então não crie teorias em cima de uma coisa que não está escrito. Mas imagine que pode ser como pode não ser. Então cuidado com certos lugares que você for, igrejas, irmãos que te derem teorias que pode ser como pode ser. Então não julgue também. Eita glória. Não julgue, mas fique observando. Não, vou analisar e vou orar a Deus. Não julgue, porque não cabe a nós julgar. Jesus. Outra coisa, cristão que diz seguir a Jesus, mas fica amaldiçoando o seu próximo. Eita Jeová, que maravilha. Que cristão é esse? Fica amaldiçoando o próximo o tempo Meu todo. Deus. Irmãos, Jesus falou comigo. Deus tem falado comigo. Anuncia a minha igreja. Meu rei. Está tudo fora do lugar e tem que entrar no eixo. Eita Jesus, é por aí. Irmãos, nós temos que abençoar o nosso próximo. E tem coisa que você não precisa nem perguntar a ele. Você foi na casa do irmão, o irmão não te ofereceu café, é porque você já sabe que a despensa dele está vazia, irmão. Vai lá na padaria, faz uma compra lá na padaria, no mercado, nem que seja R$30, compra café, pão, leite, manteiga, uma coisa básica. Pô, irmão, senti no coração, eu vim tomar um café contigo, pronto, já quebra ele. Eu faço isso constantemente, irmão. Dia desse cheguei na casa da irmã, ela ficou até meio assim sem graça, que a netinha dela queria um copo de leite e não tinha. Senti no coração, falei com a minha esposa: eu vou ali comprar uma caixa fechada de leite no mercado. Eu vou abençoar fulano de tal. Irmãos,
A Bíblia diz lá em Atos 2,42 que a verdadeira igreja primitiva havia tudo em comum. O rico ajudava o pobre. Para fechar, né? Jesus nasceu em um país de conflitos, mas nunca amaldiçoou ninguém. Ao contrário, meu Deus. ele motivava, perdoava Deus e dizia: não peques mais. É, Jeová. Jesus, quando ele perdoou aquela mulher adúltera, ele falou que atire a primeira pedra quem não tem um pecado. Ninguém atirou. Eita glória! Isso já prova que nós não temos direito de apontar para ninguém. Maravilha de Deus! Vou dar um outro exemplo. Lá no conjunto que eu moro tem um homem chamado seu Edmilson. Ele quase não vai à igreja, quase não vai à religião, aceita nada. Ele é o homem da dele. Mas vou falar, ninguém tem isso aqui para falar daquele homem. Dá mais testemunho do que muitos que têm religião e estão dentro das igrejas. Eita glória! E um dia desse eu perguntei a 2 evangélicos: vocês têm alguma coisa para falar do seu Edmilson? Não, aquele homem ali é um homem exemplar. Os irmãos têm ideia? Tem coisas que ele nem fez ainda. A gente olha a simplicidade financeira dele. Mas sabe por quê, irmãos? Porque ele não tem condição. E se você chegar para esse Edmilson, eu trouxe aqui um material lá do fulano de tal, fiz uma transação com ele, vai reformar a casa todinha, ele vai falar assim: pastor, muito obrigado, devolvo o material que eu não aceito nada ilegal. Ele é um homem que dá testemunho de vida e só aceita o que é honesto. Não tem gatonete, eu tenho a minha televisãozinha ali. Se eu não tenho condição de pagar, eu não vou pagar. Eu assisto o canal que eu posso. E não é cristão. É cristão sim, porque ele crê em Jesus, como ele mesmo falou: faço minha oração na minha casa, eu leio a palavra na minha casa, eu tenho a minha vidinha particular com Deus. Aí às vezes, fulano de tal não vai nem à igreja. Olha, você vai à igreja, mas está cheio de gato dentro de casa. E aí? É verdade. Então, um detalhe que eu quero deixar claro. Eita glória! Traz lá em Gênesis que Noé, antes da arca, Deus pediu a ele que procurasse pessoas que tivessem moral e caráter, que fossem pessoas justas. Se ele encontrasse pessoas desse tipo, que ele não destruiria a terra. Sodoma e Gomorra, Deus também falou que se Abraão e Ló encontrassem 50 homens justos na cidade, ele não destruiria a cidade. Então está claro, irmão, que Deus ele olha o teu coração como olhou de Davi. E falou ainda para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê a aparência. Eita Jesus! Eu olho o coração. Deus está querendo e requerendo da humanidade amor, porque através do amor você tem moral, caráter e você age com justiça. Que Deus abençoe a todos. Esse alerta que eu estou deixando para as igrejas. Amém? Que Deus te abençoe. Eu profetizo um futuro abençoado na sua vida em nome de Jesus, em todos os aspectos. Se Jesus não voltar para você ou para a igreja, que a sua vida seja sempre uma bênção, que você tenha uma linda família e muitos filhos. E convido o pastor Bruno e o pastor Douglas também para ir almoçar lá e jantar na tua casa também. Eu gosto de tomar um cafezinho. Ai, Júlio.